Bom, pessoal, então retornando, nosso último bloco, vamos analisar agora propriamente a proporcionalidade. Nós já estudamos os seguintes princípios: supremacia da Constituição, unidade da Constituição, efeito integrador, força normativa, máxima efetividade, justeza ou conformidade funcional, concordância prática ou harmonização, razoabilidade, presunção de constitucionalidade, interpretação conforme a Constituição, interpretação da Constituição conforme as leis. Agora, então, vamos examinar proporcionalidade. Veja que nós estamos estudando os princípios de interpretação constitucional. Assim sendo, nós podemos afirmar que a proporcionalidade seria um princípio de interpretação. Contudo, a natureza jurídica da proporcionalidade ela é divergente no Brasil. Uma primeira corrente entende que a proporcionalidade é princípio, um princípio de interpretação. Uma segunda corrente entende que a proporcionalidade é uma regra de aplicação. E uma terceira corrente defende que a proporcionalidade é um postulado normativo interpretativo. Vamos ver as três correntes? Veja como se manifesta o ministro Gilmar Mendes na ADI 3510. ADI 3510. O princípio ou regra ou postulado faz referência, portanto, à divergência quanto à natureza jurídica da proporcionalidade. Princípio, para o STF, para ele, Gilmar Mendes, também, por exemplo, para o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, é a posição majoritária, aquela que entende que a proporcionalidade é um princípio. A segunda corrente, como dito, entende a proporcionalidade como uma regra de aplicação. Defende essa segunda corrente Robert Alexy, Luiz Virgílio Afonso da Silva. E uma terceira posição defende que a proporcionalidade ela não é um princípio e tampouco uma regra. Ela não é um princípio, pois ela não estabelece um estado ideal de coisas, diz essa terceira corrente. Ela tampouco é uma regra, pois ela não regula situações específicas determinadas. Ela é um postulado normativo, interpretativo, um postulado normativo utilizado para a interpretação e aplicação de outras normas, tanto para princípios como para regras. Então nós temos aí três correntes. Como já destacado, primeira corrente é um princípio de interpretação. Segunda corrente é uma regra de aplicação. Terceira corrente é um postulado normativo. Postulado normativo que pode ser interpretativo ou aplicativo. Assim, primeira corrente é um princípio de interpretação, é a corrente prevalente no Brasil. Segunda corrente é uma regra de aplicação, posição de Robert Alexy. E terceira corrente, posição de Humberto Ávila, é um postulado normativo. Havendo aqui divergência, se postulado normativo é interpretativo ou aplicativo. Tem sido entendido, nessa terceira corrente, que seria um postulado normativo aplicativo, de aplicação de outras normas. E ainda dentro dessa terceira corrente, alguns dizem que seria um postulado normativo, não apenas aplicativo, mas interpretativo e aplicativo. Mas o que importa sabermos são essas três correntes: princípio, regra ou postulado normativo. Assim, novamente, a referência na DI 3510, a natureza jurídica e a divergência quanto à natureza jurídica. Princípio, regra ou postulado da proporcionalidade. Como falado, a proporcionalidade comporta uma estrutura objetivamente identificada. Ela possui uma estrutura própria. Nós vamos analisar agora a estrutura tripartite ou tripartida, que é a estrutura que prevalece no direito brasileiro, e vamos examinar ainda a chamada estrutura quinquipartite, quanto ao critério da proporcionalidade. Então nós temos aqui a estrutura tripartite, que é composta por três etapas. Primeira, idoneidade ou adequação. Segunda,
necessidade. E terceira, proporcionalidade em sentido estrito. Assim sendo, a proporcionalidade é estruturada em 3 subcritérios ou subprincípios. Primeiro deles, a adequação. Nesse primeiro critério, ou nesse primeiro subprincípio, indaga-se se o meio, lembra lá a relação entre meio e fim? Então, nesse primeiro critério, indaga-se se o meio é apto a fomentar, a alcançar, a atingir o fim pretendido. Então, analisa-se se aquele meio escolhido ele é apto a fomentar, a promover, a realizar, a alcançar, a efetivar o fim pretendido. Caso a resposta nesse primeiro exame seja positiva, ou seja, o meio é apto, idôneo, adequado a fomentar, promover, realizar o fim pretendido, prossegue-se no exame, agora examinando a necessidade, que é a segunda etapa no exame da proporcionalidade. Na necessidade, indaga-se se aquele meio que é adequado, aquele meio que é idôneo, é também, pois o exame ele é cumulativo, é também necessário para fomentar, promover, atingir, alcançar o fim pretendido. Indaga-se nessa segunda etapa se não existe nenhum outro meio menos gravoso do que aquele meio escolhido. Se existir algum outro meio menos gravoso para se fomentar aquela finalidade, para se promover aquele fim, para se alcançar aquele respectivo objetivo, o meio que era até então tido como adequado não será necessário, pois existe outro meio menos gravoso de se atingir, de se promover, de se fomentar aquele mesmo fim, aquela mesma finalidade. Sendo o meio necessário, não havendo outro meio menos gravoso para se atingir aquele objetivo, para se fomentar ou promover aquele fim, prossegue-se no exame, analisando agora a proporcionalidade em sentido estrito. Nessa terceira etapa, se indaga se aquele meio objeto de análise, se aquele meio que é adequado e necessário para atingir o fim, para fomentar, promover aquele fim, ele é também proporcional em sentido estrito. Daniel Sarmento afirma que nessa terceira etapa nós temos o chamado ajuste fino. A relação aqui de custo-benefício. Lembrando novamente a questão matemática, custo-benefício, a questão de peso. Se os benefícios trazidos pelo meio escolhido superam os prejuízos que esse mesmo meio acarreta, tendo em conta o fim que se pretende promover, o fim que se pretende atingir. Veja como se manifesta o ministro Gilmar Mendes. O princípio, regra ou postulado da proporcionalidade vem sendo aperfeiçoado pela doutrina e jurisprudência nacional e alienígena, como importante critério de controle dos atos emanados dos poderes do Estado. Veja, controle, tendo um duplo âmbito de incidência, aplicável para o controle de medidas excessivas, na vertente de proibição do excesso, vamos falar disso um pouco mais à frente, como também para o controle de medidas insuficientes ou inexistentes, na vertente de proibição de insuficiência. Nesse último aspecto, proibição de proteção insuficiente da proporcionalidade, o ato não será, e aqui o que importa é a análise dos subprincípios, não será, veja aqui, adequado ou efetivo, quando não proteja ou promova o direito fundamental de maneira ótima e efetiva. Não será necessário ou suficiente na hipótese de existirem medidas alternativas que favoreçam ainda mais a realização do direito fundamental.
e violará o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito se o grau de satisfação do fim legislativo é inferior ao grau em que não se realiza o direito fundamental de proteção. Mas o que importa para nós aqui são essas 3 etapas no exame da proporcionalidade, que são cumulativas. Adequação ou idoneidade na primeira etapa. Entendendo que o meio é idôneo ou adequado, prossegue-se na análise da necessidade, indagando-se se não há nenhum outro meio menos gravoso para promover, realizar, alcançar aquele fim pretendido. Se não houver outro meio menos gravoso, entendendo-se, portanto, que o meio é adequado, idôneo e necessário, nós chegamos, por fim, à terceira etapa, onde se analisa se os benefícios trazidos pelo meio superam os prejuízos acarretados pelo mesmo meio escolhido. Como falado, repito, é a etapa do ajuste fino, do sopesamento entre benefícios e prejuízos acarretados pelo meio escolhido para atingir aquela determinada finalidade. Essa é a estrutura mais conhecida e que prevalece no direito brasileiro, que é a estrutura tripartite da proporcionalidade. A doutrina mais moderna, contudo, estabelece um critério quinquipartite. E ela parte de uma premissa, qual seja, antes de analisarmos propriamente a relação entre meio e fim, é necessário examinarmos isoladamente, primeiramente, se o fim é legítimo. Então, repito, antes de examinarmos propriamente a relação entre meio e fim, deve-se examinar, primeiramente, se o fim por si só é legítimo. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu seja presidente da República. Vamos examinar que eu seja, por exemplo, poder legislativo. E o presidente da República, o poder legislativo, queira erradicar a pobreza. Então, eu sou o poder executivo, presidente da República. Quero erradicar a pobreza. Esse é o fim que eu pretendo. Esse fim, por si só, é legítimo? Sim, é legítimo. Ok. Vamos dar agora um outro exemplo. Vamos imaginar que o meu fim, poder executivo, presidente da República, ou mesmo poder legislativo, não seja erradicar a pobreza, mas seja erradicar o homossexualismo do Brasil. Esse é o meu fim. Essa é a finalidade que eu pretendo alcançar como presidente da República. Esse fim é legítimo por si só? Veja que eu não escolhi qualquer meio para atingir esse fim. O que eu quero perguntar para vocês agora é: esse fim é legítimo por si só? É constitucional por si só? Não. Veja só, se o fim pretendido é inconstitucional por si só, eu vou perder tempo examinando se o meio é adequado para atingir esse fim que por si só é inconstitucional? Uma absoluta perda de tempo. Então diz essa corrente, essa doutrina contemporânea, que antes de ingressarmos propriamente na análise da relação entre meio e fim, adequação, necessidade, proporcionalidade de sentido estrito, nós temos que fazer algumas perguntas, essencialmente 2 perguntas. Então haveria 2 etapas anteriores à própria análise propriamente de relação entre meio e fim. No primeiro momento, repito,
seria indagado quanto à legitimidade, à constitucionalidade do fim por si só. Dei 2 exemplos. Erradicar a pobreza ou erradicar a homossexualidade do Brasil. Vimos que erradicar a pobreza por si só não é inconstitucional, é constitucional. E vimos que erradicar a homossexualidade do Brasil por si só, esse fim é ilegítimo, esse fim é inconstitucional. Logo, para essa hipótese onde o fim por si só é inconstitucional, eu não examino mais nada. Morreu aqui. Já para a primeira hipótese, que nós dissemos que o fim é constitucional, erradicar a pobreza, eu faço agora um segundo exame. Se o meio, por si só, ele é legítimo ou constitucional para atingir aquele fim. Por exemplo, quero erradicar a pobreza. Como? Vou adotar aqui um exemplo que era utilizado pelo falecido comediante Chico Anísio. Ele tinha uma personagem que era um político, não me lembro o nome da personagem propriamente, mas ele dizia: eu quero que pobre se exploda. Então imagine que o meio que eu penso é matar todos os pobres. Por óbvio que esse meio, por si só, é ilegítimo. Eu não vou analisar se ele é adequado. Não vou analisar se existe meio menos gravoso. Não vou analisar se ele traz mais benefícios do que prejuízos. Esse meio, por si só, é inconstitucional, é ilegítimo. Logo, eu não prossigo no exame. Então, nós teríamos 2 etapas anteriores à própria análise da relação em si entre meio e fim. Por isso, critério quinque partite. Primeiramente, legitimidade do fim. Segunda etapa, legitimidade do meio. Terceira etapa, adequação do meio para promover o fim. Terceira etapa, necessidade. Se não existe nenhum meio menos gravoso do que aquele submetido à apreciação para atingir o mesmo fim. E quinta e última etapa, aí nós teríamos o sopesamento propriamente dito, a proporcionalidade em sentido estrito, a análise se os benefícios trazidos ou acarretados pelo meio escolhido superam os prejuízos para atingir aquele mesmo fim. Então teríamos o critério tripartite e o critério quinque partite. O critério quinque partite, ou no critério quinque partite, é possível se inserir essas 2 novas etapas dentro do próprio exame da adequação. E como é que ficaria a situação? Vamos ver? Então, veja lá, seria possível nós dividirmos a análise da adequação ou idoneidade em 3 etapas. Primeira etapa, legitimidade do fim, chamado de razoabilidade externa. Segunda etapa, legitimidade do meio. E terceira etapa, aí sim, propriamente, aquela que nós já conhecemos, adequação, idoneidade, meio adequado para alcançar, fomentar ou, ao menos, promover o fim. Aqui nós teríamos a chamada razoabilidade interna. Então, atenção com essas expressões. Razoabilidade externa e razoabilidade interna. Mas como nós vimos, ao analisarmos a manifestação do ministro Gilmar Mendes, a proporcionalidade ela pode ser utilizada tanto para o controle de medidas excessivas para se atingir aquele determinado fim, como de medidas insuficientes ou inexistentes para a proteção de determinado direito, de determinado valor constitucional. Assim sendo, a proporcionalidade ela pode ser utilizada para o controle de condutas, de políticas públicas adotadas, ou seja, de atos comissivos,
como também pode ser utilizada para o controle de omissões. Situações em que você não tem a edição de um ato, não tem a criação de uma política pública para promover, para proteger um determinado direito, ou até mesmo hipótese que você tem a edição de uma lei, de um ato, a criação de uma política pública, mas que são insuficientes, não são excessivas, mas são insuficientes para se promover, para se fomentar, para se proteger determinado direito fundamental. E é muito importante termos isso em mente, porque a indagação feita, ela será um pouco distinta em uma ou outra situação. Embora a estrutura da proporcionalidade seja a mesma, ou seja, os subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, as indagações que se faz, ou que se fazem em cada etapa, ela será diferente. Se for direcionada ao controle dos excessos, ou se for direcionada ao controle de situações de insuficiência. Então veja aqui em detalhes as distinções. Então, proporcionalidade para o controle de medidas excessivas, como proibição do excesso. Temos também aquelas 3 etapas: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então veja que na adequação se indaga se o meio é apto para alcançar, fomentar ou promover o fim. Na necessidade, ou no exame da necessidade, se indaga se esse meio, objeto de exame, é o meio menos gravoso para se alcançar ou promover o fim determinado. E a última etapa, como já destacado, na proporcionalidade em sentido estrito, se faz uma ponderação entre as vantagens decorrentes da promoção do fim e as desvantagens decorrentes do meio adotado. Veja agora quando aplicado a proporcionalidade para exame de proteção insuficiente ou da proibição de insuficiência, como a indagação ela muda um pouco. Na primeira etapa, vamos chamar de adequação ou efetividade. Indaga-se se o meio é efetivo para promover o fim. Na segunda etapa, vamos falar em necessidade ou suficiência. Vamos indagar se o meio é o mais eficiente. Percebe? Não vamos indagar se não existe outro meio menos gravoso. Mas o que vai se indagar aqui é se existe ou não um outro meio mais eficiente para atingir ou promover aquela respectiva finalidade. E, por fim, no exame da proporcionalidade, estrito sensu, se faz uma análise entre o grau de satisfação do fim realizado e a sua não proteção. Assim sendo, embora a estrutura da proporcionalidade seja objetivamente a mesma, as indagações, as análises que se faz para controle de medidas excessivas, ela é ou elas são diferentes das análises que se faz ou que se fazem para o controle da proteção insuficiente ou de medidas insuficientes. Para fecharmos agora, vou trazer para vocês as principais distinções entre princípios e regras. Princípios e regras, distinções. Bom, primeira distinção importante diz respeito ao grau de abstração. Os princípios são dotados de alto grau de abstração. São, portanto, normas constitucionais que não descrevem um acontecimento, não descrevem uma situação concreta. Por isso que
alto grau de abstração. Por exemplo, princípio da dignidade humana, alto grau de abstração. Princípio da liberdade, alto grau de abstração. Já as regras são dotadas de baixo grau de abstração, pois elas descrevem acontecimentos, condutas, proibições, imposições, fazer, não fazer. As regras possuem baixo grau de abstração. Vamos aqui visualizar. Pega a Constituição de vocês. Vamos ao artigo 12 da Constituição, inciso 1, a linha A. São brasileiros, inciso 1, natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Esse dispositivo que nós acabamos de ver é dotado de alto grau de abstração, absolutamente abstrato, ou baixo grau de abstração. Você consegue visualizar uma conduta, um fato concreto, um acontecimento, uma imposição, uma permissão, uma proibição. Sim, consegue. Porque é uma norma que descreve situações. Você consegue visualizar. Então é uma regra. Princípio, baixo grau de abstração. Regra, alto grau. Desculpe, princípio, alto grau de abstração. Me desculpe. Regra, baixo grau de abstração. Segunda distinção. Princípio é indeterminado. Regra é determinada. Os princípios não têm a sua ou as suas hipóteses de incidência previamente determinadas. Dignidade da pessoa humana. Indeterminada. Embora determinável. Já as regras são determinadas. E por quê? Porque elas são dotadas de baixo grau de abstração. Delimitadas. Descrevem condutas, fatos, acontecimentos, proibições, permissões, imposições. Então, princípio indeterminado. Embora determinável. A partir de um processo de intensificação normativa. Já as regras são determinadas. Terceira distinção, princípios têm aplicação imediata. Por que imediata? Porque, primeiramente, eles direcionam a aplicação das regras, a interpretação das regras. E eles, sendo indeterminados, alto grau de abstração, precisam passar por um processo de densificação que confira a eles a aplicação, um processo de concretização. Já a regra, ela é determinada, como nós vimos, baixo grau de abstração. Consequentemente, aplicação imediata às hipóteses de incidência que correspondam à descrição da regra legal. Então, veja que a regra, uma vez surgindo a situação concreta que corresponde à hipótese de incidência, ela é aplicada imediatamente. O princípio não. E pelas razões anteriores, como visto. Próxima distinção. Os princípios estabelecem um estado ideal de coisas, revela, como aqui colocado, valores, dignidade da pessoa humana, moralidade, um estado ideal de coisas. Revelam valores. Já as regras, não. As regras descrevem condutas, permitidas ou proibidas, refletem preceitos objetivos. Próxima distinção. Os princípios têm natureza finalística, uma finalidade a se atingir, ou seja, moralidade na administração pública. A regra ela é descritiva, porque ela descreve condutas permitidas, proibidas, imposições, vedações. Então, princípio finalístico, regra descritiva. Por isso que se fala que os princípios são normas prima facie. Por que prima facie? Porque eles não trazem um comando definitivo. Dignidade, vida, liberdade, pluralismo, diversidade. Prima facie, estabelece um estado ideal de coisas, mas não são comandos definitivos. As regras, por sua vez, são comandos definitivos, encerram comandos definitivos. Por exemplo, vamos ao parágrafo 3º do artigo 12 da Constituição. Olha o que diz lá. São privativos de brasileiros natos cargos de presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa,
Um comando definitivo, uma regra. As regras se aplicam na relação de tudo ou nada, são válidas ou inválidas, critério da subsunção. Já os princípios são passíveis de ponderação, dimensão de peso. Função dos princípios, garantir o justo, a justiça. Função das regras, garantir segurança jurídica. Princípios possuem textura aberta e as regras possuem textura fechada. Bom, pessoal, fechamos então com a análise das principais distinções entre princípios e regras. Abraço a todos, bom estudo e até a próxima aula.